Mas aqui a coisa é feita, vamos dizer, na prática. Existe um compromisso interno de repensar as coisas. A educação necessariamente, assim como os sistemas terapêuticos, tem necessariamente que estar dentro de uma proposta dessa, e estão profundamente discutidos. A medicina baseada em medicamentos alopáticos realmente precisa ser repensada. Acho que nós temos progressos muito interessantes na traumatologia, do modo geral, mas a medicina tem que ser repensada profundamente, profundamente. Nós partimos para soluções de caráter mais vibracional, nós trabalhamos com imposição de mãos, nós queremos resgatar a homeopatia, algumas técnicas orientais como a acupuntura, o tai chi chuan, o qigong. São técnicas extraordinárias porque eles mexem com a dimensão que efetivamente está adoentada. Não existe doenças, existe o doente. Essa visão de coisa é extremamente importante dentro da rede Aurora, porque as pessoas adoecem porque essencialmente estão infelizes em alguns dos aspectos ou vários aspectos da sua relação com ela mesma e, portanto, daí com o mundo. A doença vem, ela é fruto de uma desarmonia. A doença é um grito do organismo com que fala: oh, presta atenção para essa questão, para esse problema. Eu estou anunciando de que estou doente. Que há uma coisa em mim que me angustia, que me amedronta, que me tolhe, que me, enfim, que me inviabiliza socialmente, na relação pessoal, na sexualidade e assim por diante. E não adianta, então, esconder o sintoma. Se você está andando de automóvel e a luzinha lá da falta de óleo acende, o que a nossa medicina faz? Pega um martelo, uma chave de fenda, encosta na lâmpada do painel e pá, quebra a lâmpada. Some o sintoma, estou ótimo. O carro continua do mesmo jeito, porque continua sem óleo. Nós não vamos na essência. Nós desmanchamos a relação que o organismo estabelece com o mundo externo na tentativa de dizer que ele sofre de algo. Nós temos que ir no ser humano, porque o seu corpo será tão mais sadio quanto mais integrado é esse indivíduo com o próprio corpo e com a sociedade e a comunidade na qual vive. Integrado nos melhores do sentido. Indivíduos livres, felizes, abertos a novas possibilidades e assim por diante. Então, um assentamento desse e sustentabilidade não tem a ver apenas com aspectos tecnológicos. É um universo de coisas que precisam ser consideradas. E, então, aqui é o lugar das crianças, aqui é a Câmara de contato com outras dimensões de realidade, e a Câmara de cura. Não é um hospital. É o local onde as pessoas deslocam dos seus próprios corpos e são assistidos, inclusive, por tecnologias hiperfísicas. Porque muita gente vai aí por aí procurar a cura paranormal. Essas coisas existem mesmo. A ciência sabe disso. No entanto, há toda uma estrutura médico-hospitalar que absolutamente não permite que esses extraordinários recursos, que advêm de uma relação da humanidade da Terra com outras humanidades, perceptíveis ou não pela nossa cultura, e que podem perfeitamente realizar verdadeiros milagres de cura, isto é, porque vão na essência da questão de uma maneira profunda, ou resgatam a possibilidade do corpo físico ter mais um tempo para que esse indivíduo possa então se restabelecer diante de si mesmo. Essa área aqui não é uma área cultivada e não é grande também. Alguma coisa como 90 metros assim, 80 metros assim, é portanto uma praça pequena, porque essas comunidades elas têm da ordem de uns 365 pessoas. Porque esse é mais ou menos o número máximo de pessoas com as quais podemos ter uma relação de afinidade profunda, sem que tenhamos que conviver com a ideia de estranhos. Isso é um fenômeno interessante que é completamente desconhecido da nossa ciência. Nós somos campos de força. Quando estamos numa cidade grande, onde todas as pessoas nos são estranhas, nós recolhemos esse campo de forças por uma sensação de temor, de medo, de relacionamento com pessoas que não sabemos o que pensam, o que são, o que sentem, o que querem a nosso respeito, enfim, as desarmonias que vivem. Então nos recolhemos.
Nesse estado de recolhimento, além de um profundo cansaço que nos dá, por mantermos nessa situação, alteramos metabolismos que a ciência nem desconfia que ocorrem no nosso corpo, na nossa mente, em outros níveis de realidade. Nós, por exemplo, naturalmente podemos nos livrar de metais pesados, mas só conseguimos fazer isso se esses campos podem ficar abertos e soltos. Se ele se recolhe, recolhemos também toxinas diversas. Não conseguimos nos livrar delas. Não temos recursos se nos mantemos prisioneiros numa camisa de força. No entanto, se vivemos entre pessoas que amamos, que conhecemos, com as quais nos relacionamos, com quem temos afinidade, em função da escala do assentamento, nós podemos ampliar os nossos campos de energia e de força e nos sentirmos em paz, sem medo, abertos, podemos trocar olhares com as pessoas, abrir o coração, até mesmo a nossa telepatia começa a funcionar, passamos a ser um organismo coletivo sem deixar de sermos indivíduos. Esse sistema de coisas depois se amplia através do desenvolvimento de um anel mais externo, que pode partir, em princípio, na verdade, de qualquer lugar desse anel anterior. A geometria, embora tenha essa estrutura, ela não precisa ser rígida. Essa segmentação pode ocorrer de uma maneira bastante espontânea, criando espaços muito agradáveis nesses pontos de articulação. Podemos ter recantos agradáveis com arvoredos, com abertura para esses corredores, os modos de serviço. Suponho, por exemplo, que aqui seja um local onde se pratica um artesanato utilitário voltado para o vestuário da comunidade. O fazer o fio, fazer o tecido, fazer a roupa, reformar o vestuário, vestuários mais adequados do que esse que somos quase que obrigados a utilizar no mundo moderno, compatíveis com os esforços da natureza para sobreviver. E atividades de música, aqui já é uma habitação, enfim, a ideia é que haja uma pluralidade de ocupações, sem prejuízo de uma certa concentração de serviços comunitários, mas nessa região próxima à torre, porque aqui é o acesso à comunidade, Poderemos chegar eventualmente durante um tempo com automóveis. Aqui está o local do estacionamento. Não há automóveis aqui. Podem existir bicicletas, mas esses corredores são cobertos. Ao vermos um corredor desse em corte, nós vamos ver que eles são corredores assim, simples, fechados, ora abertos, em que as pessoas então circulam aqui. As crianças podem circular aqui, ao lado, tanto de um lado de um outro, onde for possível, há caminhos arborizados, há mesas de cultivo para cá, há mesas de trabalho voltadas para lá de dentro, pracinhas onde as pessoas dentro poderão bater longos papos enquanto trabalham artesanalmente em alguma necessidade, alguma demanda da comunidade. Então são espaços bastante, enfim, multiuso. E recantos podem ser criados em todos, quer dizer, não é uma estrutura rígida, fechada, acabada, absolutamente. Pelo contrário, dentro dessa geometria sagrada e radiônica, ela deve se expressar da maneira mais livre possível. Até que as comunidades do mundo inteiro se consolidem como uma experiência, enfim, comum, nós viveremos um longo tempo de acomodação, um longo tempo de improvisação.